Queria abrir com os irmãos lá no livro de Filipenses, capítulo 3. Verso 12. A palavra do Senhor diz assim: não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avanço para que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Quero frisar o verso 14, a primeira parte: prossigo para o alvo. Na nossa vida cristã, irmãos, nós passamos por várias dificuldades. E essas dificuldades, elas de uma maneira, elas tiram o nosso foco. Elas obscuram o nosso alvo, e muitas vezes nós estamos gastando o nosso tempo, gastando a nossa vida com as coisas que não são o alvo. Por isso que Paulo, ele diz: prossigo para o alvo. Irmãos, verso 13, ele diz: quanto a mim, não julgo que ele tinha alcançado, mas uma coisa ele fazia. O que ele fazia? Ele esquecia das coisas que para trás ficaram. E se você analisar o capítulo 3 de Filipenses, você vai ver que essas coisas que Paulo estava dizendo que ele esquecia, é que ele foi circuncidado ao 8º dia, que ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, ele era de uma tribo de reis, ele era um doutor na palavra, além de ser um irmão que falava vários idiomas, falava até o hebreu antigo, uma língua extinta já no seu tempo, e ele fala hebreu de hebreu. Quanto à lei, fariseu, ele era um doutor da lei, criado aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres de toda a história dos judeus, e quanto ao zelo, perseguidor da igreja. E ele continua no verso 7, dizendo assim: mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Então essas são algumas coisas que Paulo está dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Porque verdadeiramente, irmãos, muitas vezes nós consideramos muito a nossa vida profissional, ou consideramos também muito a nossa vida financeira, o nosso relacionamento com as nossas esposas, os nossos relacionamentos com os nossos amigos, o nosso relacionamento com qualquer pessoa que você possa conhecer, e até mesmo as nossas ansiedades, e até um problema emocional pode estar ofuscando o seu e o meu alvo. E Paulo diz que nós precisamos esquecer dessas coisas que para trás ficaram. Sabe por quê? Porque quando nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. Você lembra? As coisas velhas já passaram e agora tudo se fez novo. É uma nova história. É um novo começo. Você estava morto, como diz lá em Efésios capítulo 2, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Agora nós temos vida em Cristo Jesus. Ele nos deu vida. Então nós passamos de meramente mortais para pessoas
e irmãos eternos. Nós subimos o degrau. E muitas vezes as coisas que para trás ficaram, que é isso que Paulo está dizendo, nós consideramos mais e não prosseguimos para o alvo. E quando Paulo fala das coisas que para trás ficaram, muitos irmãos podem até pensar que a gente considera as coisas ruins. O que passou, passou, né? Aconteceu aquilo, uma situação aconteceu, eu não vou considerar aquilo mais. E verdade, irmãos, as coisas ruins nós também não precisamos considerar. Mas Paulo diz todas as coisas, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, sendo elas boas ou ruins. Porque se você falasse para Paulo, você falar o hebreu antigo, você ser um doutor da lei, você ser um fariseu, você ter até a cidadania romana por emérito, você era uma pessoa tão bem conceituada na sua época, que você ganhou o título de cidadão romano, mas isso você não considera, e Paulo diz, não, essas coisas eu não considero mais. E na verdade ele diz que ele considera como um excremento, algo que não presta mais, um excremento de animal. Porque quando ele ganhou a soberania de Cristo, agora ele diz, prossigo para o alvo. Você vê que o nosso alvo é muito mais importante, porque ele foi conquistado por isso, e agora ele quer conquistar isso. Por isso que ele diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação, irmãos. E como nós vamos desenvolver a nossa salvação? Quando nós esquecermos das coisas que para trás ficaram. Porque muitas vezes nós vemos muitos irmãos reunidos em torno de algo transcendente, que é o nosso Senhor Jesus, que nós não conseguimos contemplar. E eles se aproximam do Senhor querendo as coisas que deveriam ser esquecidas, e não olhando para o alvo. Você entende? Quando nós nos aproximamos do Senhor para ter uma bênção financeira, para ter um trabalho melhor, para que o nosso casamento seja um casamento aos pés do Senhor, ou seja, para que eu seja feliz com a minha esposa. E o Senhor Jesus, ele é tão misericordioso que ele concede tudo isso para nós. Mas o alvo não é esse, irmãos. O alvo é Cristo. Ele prosseguia para o alvo, que era Cristo Jesus. E se nós olharmos para Cristo, ele foi a pessoa que viveu nessa terra mais compenetrada no seu propósito. O Senhor Jesus nunca deixou o propósito de Deus fugir dos seus olhos. Ele disse que ele não fazia nada de si mesmo, mas tudo que ele fazia era a vontade de Deus. Você lembra? Ele veio para cumprir a vontade de Deus. E ele cumpriu toda a vontade de Deus. Nada tirou o foco dele. Você lembra lá em Mateus capítulo 16, quando Pedro teve a revelação de quem era Cristo? O Senhor ficou tão feliz, né? E ele disse, eu também te digo que tu és Pedro, uma pequena rocha, e sobre essa revelação, essa grande revelação, essa pedra, essa grande rocha, eu edificarei a minha igreja. E o diabo já quis desviar os pensamentos do Senhor, mas o Senhor estava tão focado no alvo, que quando o Senhor um pouco mais abaixo disse que ele precisava ir a Jerusalém, para sofrer na mão dos fariseus, para ser perseguido e morto, Pedro diz, não, Senhor, tem misericórdia de ti, não deixe que isso aconteça contigo. E ele estava tão focado, que ele não aceitou essa sugestão do diabo. Ele disse, para trás de mim, Satanás, que só cogita nas coisas dos homens. Ou seja, irmão, que só cogita nessas coisas que tem que ficar para trás das nossas vidas. Você vê que a gente pode estar aceitando muitas sugestões do diabo. Vejo tantos irmãos que até mesmo não estão conseguindo dormir. Pais de família preocupados com a sua casa, preocupados com o serviço, preocupados com aquilo que vão comer.
Mas nós temos um Senhor que disse: basta cada dia o seu mal. Nós temos um Senhor que é o nosso ajudador. Ele diz: olhai os lírios dos campos, que não semeiam nem tecem. Porventura nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Nós temos uma torre forte, que é o nosso Senhor Jesus. O que nós precisamos fazer? Prosseguir para o alvo. Não deixar que essas ciladas do diabo tirem o nosso foco, a nossa meta. Nós que somos nascidos de novo em Cristo Jesus, nós temos uma meta. E a nossa meta é Cristo. Não podemos deixar Satanás, com seus ardis, desviar os nossos pensamentos. Amém? O Senhor disse: eu estou dizendo para vocês essas coisas para que tenhais paz aonde? No mundo? Não, irmão. No mundo você não vai ter paz. E nós estamos provando isso. Mudou o governo do Brasil e nós pensamos: vamos ter paz. Não veio paz. Entrou um governo que a gente pensou: agora vai ter paz. Também não teve paz. E vem governo e sai governo, porque a paz do mundo não é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. Você não vai ter paz em Cristo. Você não vai conseguir descansar no mundo. Porque no mundo nós vamos ter aflição. Mas o Senhor diz para mim e para você: mas, Juca, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o Senhor saiu tão focado para vencer o mundo, que o próprio Satanás veio e tentou ele usando a palavra de Deus, e não conseguiu desfocar o nosso Senhor. E ele seguiu à risca todo o propósito de Deus. E se você ler lá em João, você vai ver que quando ele estava morrendo, ele olha para o céu e diz: o que ele diz, irmãos? Está tudo consumado. Todo o propósito, todo o plano, tudo aquilo que Deus tinha para mim, eu fiz. Ele saiu focado. Ele foi um homem muito focado. E por causa que ele fez esse sacrifício, que o Marcelo falava, pelo sacrifício de um só homem, ele nos resgatou. Ele nos resgatou do império das trevas e agora nos transportou para um reino. E esse reino é dele, ele é o rei, ele que reina. E ele reina sobre todas as coisas. E nós somos ovelhas, irmãos, do seu rebanho. Porque ele foi o bom pastor. E ele diz o quê? O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E é isso que nós estamos testificando hoje aqui no Partir do Pão. Que o Senhor deu a vida por nós, para que nós tivéssemos esse alvo. E nós não podemos deixar que os nossos problemas e as nossas dificuldades e os nossos sentimentos nos separem do alvo. O que é o alvo? É Cristo Jesus. Muitas pessoas são presas nos sentimentos, irmãos. Satanás monta uma cadeia de informações e sentimentos na mente das pessoas. E as pessoas são presas a religiões por causa de sentimentos. É isso que Paulo quer dizer quando ele diz que há uma fortaleza na mente. E essas fortalezas precisam ser quebradas. E como nós vamos quebrar essas fortalezas? Quando nós prosseguir para o alvo. Porque se nós não estivermos prosseguindo para o alvo, nós podemos estar presos, irmãos, nas nossas necessidades. Nós podemos estar presos a qualquer coisa. Muitos estão desesperados. Nós vemos que essa pandemia nem chegou tão próximo de nós. Está perto, permeando. Mas como nós já estamos nos desesperando. E eu lembro-me da passagem de Lucas, quando o Senhor diz: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. O que tu dará em troca da tua alma? O que adianta a nossa conta bancária está cheia? O nosso serviço acumulado de uma forma, e nós temos uma grande conta bancária. E nós podemos pensar assim: não, hoje eu vou poder passar por esses problemas tranquilamente, porque eu tenho um dinheiro guardado. Irmãos, a nossa tranquilidade e a nossa paz é o Senhor Jesus. Porque nós não sabemos o dia da manhã. Por isso ele diz em Mateus capítulo 11, verso 28, vinde a mim todos
que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmão, você pode ter qualquer coisa que você acha que é uma coisa sublime. Você pode comprar uma casa, um carro, você pode ter uma conta bancária que você possa se sentar e pensar, bom, eu estou bem agora. Isso não vai te trazer felicidade, irmão. Isso é uma felicidade muito passageira. Nós precisamos ir a Cristo, porque Ele é o alvo. Ele está na nossa frente dizendo, vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados. E verdadeiramente, irmãos, Satanás tem nos cansando e nos sobrecarregando com o jugo do mundo. Você vê, irmãos, como o nosso semblante, muitas vezes é um semblante cansado, porque nós trabalhamos demais. E quando nós chegamos diante do Senhor, nós estamos dando o final do nosso tempo, o que nos resta para o Senhor. Estamos correndo atrás das coisas que deveriam ser esquecidas por nós. Não quero dizer com isso que você não precisa mais trabalhar, que você não é nada disso. É que quando você tem um foco num alvo, você age de uma outra maneira. Porque me lembro que na década de 80, conheci alguns irmãos que trabalhavam de bicicleta e andavam de bicicleta 1h30 até chegar no serviço. E trabalhavam o dia todo. E eles voltavam de bicicleta mais 1h30. E eles pegavam, se arrumavam e iam com um sorriso no rosto se reunir para adorar o Senhor. Irmãos que tinham um alvo. Irmãos que a vida deles foram mudadas através da vida de Cristo Jesus. Assim como Paulo. Se você olhar para Paulo, você vai ver que até o capítulo 9 de Atos, ele era Saulo, um perseguidor, um fariseu. Tudo isso que ele descreveu aqui no capítulo 3 de Filipenses, ele era. Mas quando o Senhor apareceu para ele e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? A vida dele mudou. De uma maneira sobrenatural. De uma certa maneira, ele esqueceu de todas essas coisas que para trás ficaram. E ele teve uma mudança de vida. E você tem o testemunho de Paulo, um homem tão notável na palavra, com uma sabedoria vinda da parte de Deus. E você pode pensar, não, mas Paulo era um apóstolo. Não, irmãos. Paulo era um homem sujeito ao pecado como eu e você. Exatamente como eu e você. Só que Paulo foi um homem que ele focou no alvo. Ele tinha um foco. Quando ele encontrou Cristo, é aquela parábola lá do tesouro. Ele encontrou um tesouro, nada mais. Ainda que ele trabalhava, a palavra diz que ele construía a tenda para o seu sustento, e com o trabalho dele ele sustentava ainda muitos irmãos. Mas esse trabalho dele não ofuscava Cristo na vida dele. O grande problema é que essas coisas têm ofuscado o alvo, e nós temos correndo atrás das coisas que nós deveríamos deixar para trás e esquecendo as coisas que estão na nossa frente. Por isso que ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. E ele diz assim, não julgo que eu tenha alcançado, irmão. Porque junto com esse alvo, você precisa ter algo que vem de Cristo Jesus. Você lê lá em Mateus capítulo 11, verso 28, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E daí o que você vai alcançar? Descanso para as vossas almas. Junto com esse alvo, irmãos, você tem que ter humildade, um princípio de Cristo. Você lembra? Qual é o princípio do diabo? A soberba. O diabo queria ser igual a Deus. Queria ser o que ele não era. Mas qual é o princípio de Cristo? Ele humilhou-se a si mesmo. O princípio de Cristo é a humildade.
E essa humildade Paulo tinha. Ele diz assim: não julgo que eu tenha alcançado. Isso é algo que nós precisamos ter dentro do nosso coração. E eu sempre falo para os irmãos que a humildade é um sentimento tão fino, que quando você descobre que você é humilde, você já não é mais. Por isso que Paulo não poderia dizer eu sou humilde. Não, ele não poderia dizer. Ele diz: eu não julgo que eu tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço: eu esqueço de todas as coisas que para trás ficaram. Nós temos o exemplo de Paulo. Nós temos o exemplo do nosso Senhor. Ele diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Olha o foco do Senhor. O Senhor teve muitas vontades, mas Ele nunca deixou o foco. O seu foco foi cumprido desde o seu nascimento até a sua morte. Por isso que eu digo que o nosso Senhor foi o homem mais feliz. Ele olhou para Deus, seu Pai, e disse: tudo que tu me pediu, Pai, para fazer, eu fiz. Olha que graça, nós nos encontrarmos com o nosso Salvador, com o nosso Senhor Jesus Cristo, e poder dizer: cumpri a minha missão. E eu lembro-me que no capítulo 4, verso 7, Paulo diz assim: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo, irmãos, para ele ter escrito isso e ter caído no cânon bíblico como uma verdade bíblica, uma verdade eterna, realmente ele foi um homem com um foco. E o seu foco não estava nos seus diplomas, não estava no seu trabalho, não estava na sua vida, não estava no que ele era, mas estava em quem Cristo era. E ele diz: prossigo para o alvo. Agora você encontra Paulo no final da sua vida, e ele fala para Timóteo: traga-me a minha capa e os meus pergaminhos, e ele diz: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Muitos irmãos creem que Paulo foi decapitado por Nero. Morreu decapitado. Feliz, porque ele pode dizer: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E você olhando para Paulo, irmãos, um irmão que verdadeiramente merece ser olhado, assim como o nosso Senhor. Nós vemos que Paulo sofreu tanto na sua vida espiritual. Depois que ele conheceu o Senhor, ele teve algumas perseguições. Em 2 Coríntios capítulo 11, verso 32, a palavra diz que ele teve que descer num cesto para fugir de uma prisão arbitrária, de alguém que estava perseguindo ele. Em Atos capítulo 13, ele foi expulso de Antioquia pelos poderosos da cidade, porque ele pregando o evangelho, ele trazia custo para eles. Porque todos aqueles que crêem no Senhor Jesus e nascem de novo, deixam de ser escravizados pelos seus senhores, porque agora quem é o seu Senhor? É Cristo. Não que eles deixavam seus afazeres, mas agora eles tendo ou não tendo, a alegria era de outro modo, porque a nossa alegria é Cristo. Lembra lá de Filipenses capítulo 4, verso 4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Em Atos capítulo 14, ele foi apedrejado, irmão, até quase a morte em Listra. E o irmão sofreu tanto. Na Macedônia ele foi açoitado, preso, amarrado pelos pés num tronco. Mas ele nunca negou o Salvador. Ele sempre estava pronto, irmãos, para dar uma palavra. Por quê? Porque ele tinha um foco, irmãos. Ele foi perseguido pelos judeus em Tessalônica, porque pregou a palavra em Bereia. Ele se tornou, deixou de ser um perseguidor e se tornou mais perseguido. Olha a mudança de atitude. Olha a diferença de alguém que tem um alvo, que tem uma coisa concreta na sua mente, que sabe o seu destino, deixando de ser perseguidor e agora sendo perseguido. Você lembra do martírio de Estevão? A palavra diz que as vestes de Estevão foram jogadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Ele era perseguidor da igreja.
E agora, aquilo que ele perseguia, ele tomou como um alvo da sua vida. É isso que nós precisamos ter, irmãos. Nós temos que ter um foco. O nosso foco não é essa vida temporária. A vida temporária passa tão rápido, irmãos. Eu já tive algumas infelicidades de ver alguns entes queridos partir na minha frente. E quando você vê alguém que está vivo deixar de viver, há um segredo ali. Você vê que há muitos sonhos, uma vida inteira passou. E agora o que essa pessoa está levando para a eternidade? Nós não conseguimos levar nada para a eternidade, irmão. Nada. Apenas o nosso alvo. Como você correu a sua carreira? Paulo usa tantas metáforas. Ele diz que a nossa carreira é como os atletas que correm atrás do alvo, que se exercitam. Nós precisamos, irmãos, estar cada vez mais junto, para que o nosso alvo não seja escurecido pelos enganos e pelas artimanhas do diabo. E Paulo avisa muito ferozmente sobre os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos irmãos, que se introduzem encobertamente no nosso meio, introduzindo heresias destruidoras, a um ponto de desconsiderar o soberano Senhor. Isso está lá em Pedro, capítulo 2. Então essas heresias destruidoras nos tiram o foco. Por isso que hoje você vê muitas pessoas correndo atrás de milagre, outros correndo atrás de cura, outros correndo atrás de um ministério de dança, eu tenho um ministério apostólico. São tantos ministérios, tantas obscurações que tiram o foco. Você vê pessoas orando e jejuando sem foco, sem direção, para coisas que não tem nada a ver. Você vê o povo de Deus discutindo por profecias, uma cada vez mais estranha que outras. Estava conversando com o irmão Ricardo, o irmão recebeu umas mensagens. São coisas que viraram até uma chocarrice no meio do povo, porque o povo de Deus verdadeiramente está sem direção, irmão. O diabo tem roubado a nossa direção. Por isso que Paulo, ele tinha essa direção. Por mais que ele sofreu, mas ele tinha direção. E nem o sofrimento pôde tirar esse alvo dele. E ele diz: não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo. Irmãos, nós nunca vamos conseguir, na nossa mente de irmão, esse propósito. Mas o que Paulo faz? Prossegue. Nós estamos prosseguindo para o alvo, ou nós estamos considerando as coisas que para trás ficaram? Ele diz: uma coisa eu faço, eu prossigo para conquistar. É algo que nós precisamos conquistar. É algo que você e eu precisamos conquistar. E se nós estivermos com a nossa consciência obscurecida pelo engano do pecado, pelo engano dessa vida, pelas compaixões da carne, por sentimento, por emoções, pelos nossos afazeres, nós não vamos conquistar. Mas nós precisamos tentar. E no final ele vai dizer: nós que somos perfeitos, capítulo 3, verso 15, todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este mesmo sentimento. E se porventura pensais de outro modo, Deus vos esclarecerá. O Senhor precisa nos esclarecer, porque pode ser que alguns pensam de outro modo, e nós precisamos orar. Por isso que Paulo orava, para que o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para que nós possamos reconhecer o que realmente são as coisas que precisamos correr atrás. Amém? A palavra diz que o justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma
não tem prazer nele. O que é um justo recuar? Dentro do contexto, era voltar para a lei, quando Paulo está falando aos Gálatas. Porque o povo tinha esse engano da lei. Eles queriam ter a fé juntamente com a lei e os costumes judaicos. E isso também é uma forma de recuar. Como muitos irmãos, isso me entristece muito, hoje guardam as práticas judaicas, pensando que estão focados em Cristo Jesus. Mas a palavra diz que o justo vive focado na fé. E essas coisas agora não têm mais interesse para eles, porque eles estão totalmente focados em Cristo Jesus. E como eu falei no começo na palavra, irmãos, nós estamos vivendo tempos de pouca força. Satanás tem enganado muito o povo de Deus. E nós precisamos estar cada vez mais unidos. Hoje você pregar a palavra não dá lucro, irmão. Nunca deu. Aliás, Paulo, sendo um cidadão romano, sendo um homem de linhagem de reis, sendo um homem rico, no final da sua vida, ele tinha uma capa e alguns pergaminhos. Talvez os religiosos da época puderam olhar para Paulo e dizer: olha, começou tão bem e terminou tão mal, mas aos olhos eternos do Deus vivo, o propósito eterno que Deus tinha na vida de Paulo se completou. E no final da sua vida ele diz: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Você imagina o coração do irmão, a certeza, desde já a coroa da justiça está guardada para mim. Essa é a certeza, irmãos, que tem que aquecer o nosso coração, sabe? De nós nos apegar às coisas eternas, de nós nos apegar às coisas espirituais, esquecer das coisas que para trás ficaram, seguir para o alvo. Oh, eu errei tanto, esquece, segue Cristo, né? Eu lembro-me que uma vez um irmão chegou diante de um irmão que estava numa conferência, e num tempo que eles tiveram de descanso, o irmão estava sentado e esse irmão se achegou ao irmão que estava falando, e a palavra que o irmão estava falando impactou de um jeito esse irmão, e o irmão chegou chorando perto dele e disse: ó, irmão, 40 anos da minha vida perdido, e agora o irmão vem com uma palavra dessa: vejo que perdi 40 anos da minha vida. E o irmão estava comendo uma bolachinha e conversando com o irmão, ele começou a comer aquela bolacha, e quando chegou no último biscoito do pacote, o irmão que estava ministrando falou: irmão, você está satisfeito agora? Aí o irmão estava muito triste e falou: agora estou, irmão. E o irmão, com muita sabedoria de Deus, falou: irmão, se eu pegasse esse pacote de bolacha e tirasse só o último pacote e te desse para você comer, você estaria satisfeito? E o irmão falou: não. Foi preciso comer todo o pacote para você se sentir satisfeito? Foi. Assim também é com a vida espiritual, irmãos. Paulo também, muitas vezes, poderia se julgar tanto tempo da sua vida perdido, perseguindo a igreja, perseguindo os irmãos. Alguns irmãos dizem que esse era o espinho na carne de Paulo. Outros dizem que era uma doença nos olhos. Mas alguns irmãos creem que isso era até o espinho na carne dele, porque ele foi um perseguidor da igreja. Mas o que ele faz? Ele diz: esquecendo-me de todas as coisas que para trás... Isso ficou para trás. Isso eu não fico mastigando essas coisas. Eu estou prosseguindo para Cristo. Eu vou para esse lado aqui. Isso aqui ficou para trás. Esquecendo-me de todas as coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. Que o Senhor possa nos dar graça, irmão, para que nós possamos prosseguir para o alvo, que é Cristo, porque Ele tem cuidado de nós.
Você sabe que não cai uma folha de uma árvore sem ser a vontade de Deus. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Que o Senhor possa nos esclarecer, irmãos, e que essa palavra possa estar no nosso coração. Não vamos deixar que o diabo tire essa palavra do nosso coração, porque muitas vezes eu tenho esse sentimento que nós recebemos a palavra e em meia hora nós já não nos lembramos mais de nada do que temos escutado, porque nós temos um ladrão que vive tentando nos roubar. Lembra lá de João 10:10? O diabo veio roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E é essa vida que o Senhor quer para nós, que Ele já nos deu, basta nós focar. Amém? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, pelo testemunho, Senhor, do teu Filho Jesus Cristo, pelo testemunho do nosso irmão Paulo, Senhor. Vemos tantas lutas, tantas debilidades, tantas fraquezas, Senhor, mas queremos que verdadeiramente o Senhor ganhe o nosso coração, Senhor, porque nós não julgamos que já tenhamos alcançado essa perfeição, Senhor, mas que o Senhor possa nos ajudar a prosseguir para o alvo, para conquistar aquilo que por também fomos conquistados por Cristo Jesus, para que possamos prosseguir para o prêmio dessa soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, para que verdadeiramente nós possamos pregar a palavra, para esclarecer, Senhor, aqueles que pensam de outro modo, Senhor. Que verdadeiramente o Senhor venha nos esclarecer, venha esclarecer os irmãos, para que a nossa conduta, a nossa vida possa mudar, Senhor. E verdadeiramente nós possamos falar no final da nossa vida como Paulo: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nos dá graça, Pai. Amém.